volta com Roda Viva e Ike Batista. Ike, eu disse na abertura do programa que você começou na vida sendo chamado de o filho. O seu pai, Eliezer Batista, foi ministro, um dos mais influentes empresários e empreendedores brasileiros, durante anos presidindo a Vale, na época em que a empresa ainda era estatal. Por atuarem, pai e filho, na mineração, você já rebateu acusações de que ele teria lhe deixado o mapa da mina do subsolo brasileiro. O que seu pai te ensinou e como é que é a sua conversa de empresário com ele hoje em dia? Ele já disse em entrevista que você o superou. E eu fiquei pensando que vai ser uma dureza os seus filhos superarem você. Essa é uma barra, é criar neurótico, né? Você foi um pouco, não foi? Eu estou preparando o Thor mais velho, porque o menor é 14 anos, tem molecagem ainda, mas o Thor, que está com 19 anos, eu estou ensinando ele a preservar, né? Então, que preservar é o importante, porque realmente vai ser muito difícil você repetir uma história assim, com projetos tão transformacionais, né? Porque as 5 empresas têm ativos e conceitos transformacionais para o Brasil e para o mundo. Porque só para colocar numa margem maior, os projetos são transformacionais para o Brasil, mas eles têm impacto mundial, tá? Então, quer dizer, os estrangeiros investem nisso porque enxergam o lado transformacional do tamanho dos projetos. O que é transformacional? Assim, o que é assim? Por exemplo, na nossa LX, na logística, o Brasil foi baseado em cima da logística de caminhões, né? Todo mundo faz uma indústria, liga para a empresa de caminhão, vou entregar, fabrica aqui em Campinas, entrega lá em Natal de caminhão. O eixo logístico devia ser algo, a indústria devia ser na costa e você usar a navegação de cabotagem. Então o Porto do Açu, o Superporto do Açu, é um superporto que pode receber os maiores navios do mundo. Aí você faz uma revolução de custo. Só para te dar uma ideia, o navio que pode atracar no Açu, por acaso até tem uma referência à China que se chama China Max, eles transportam 400 mil toneladas, logo em seguida é um Post Panamax que é 200 mil, o frete no menor é $25 para a China, o frete com o China Max é $12 por tonelada. Isso é uma revolução de transporte no Brasil. Então, você levando a indústria para a costa, recebendo produtos de fora e o que você tem no Brasil e usando a logística do mar com navegação de cabotagem, é uma dramática revolução logística, porque o eixo passa a ser o mar. Tá certo? Então os portos, você precisa de um superporto desse como hub para receber esses navios gigantescos. Então você consolida com navegação de barcaça ao longo da costa e você desconsolida o que você vai receber de fora, ou produzir ali. Seu pai já não fazia isso, Ike? Não, meu pai não fazia isso não. Ele pensou, meu pai conectou... Estrada de ferro para escoar minério, sim. Isso. Ele pensou mais navios gigantescos. Isso sim. Quer dizer, ele conectou o Brasil com o Japão e, na verdade, a Vale ajudou o Japão a se industrializar, né? Sem aço, você não se torna um país industrializado. Isso. Então, meu pai realmente fez esse link. Eu estou tendo a sorte de ter uma China que é 10 vezes maior, né, e que precisa fazer o mesmo. Só que uma diferença, como eu estava explicando antes, podemos, se fizermos a política de país mais bem concebida, não exportar tudo em natura e fazer 1/3 disso, no mínimo, em aço no Brasil. Por isso que eu sempre falo e reclamo. Aqui. Pensando como brasileiro, não como uma empresa. Você falou agora na construção de portos, nos seus projetos nessa área, e você teve alguns problemas ambientais nessa área. Como é que você vê a legislação ambiental hoje? Ela está suficientemente madura? Ainda ela complica, ela ainda é emperrada e ainda emperra o crescimento? Como é que você se coloca diante dessa questão que virou um tema muito importante agora durante a campanha eleitoral? É verdade. Eu quero dizer o seguinte, nos últimos 7 anos, nós conseguimos 108 licenças ambientais. É rígido, que bom que é. Projetos que não cumprem o que eu chamo de sustentável, que paguem o social e o ambiental, não deve nem existir. Agora, os ambientalistas ainda dizem que ainda está frouxo, né? Olha, aquele negócio, tudo que quando o ser humano faz alguma coisa, a gente altera a natureza, tá certo? Então, muitas vezes, você tem que partir do conceito que você vai buscar o sustentável, tá?
usando as melhores técnicas, estudos ambientais no estado da arte. É o que eu faço, né? Mas o minerador é basicamente um predador. Não, olha, o minerador, aí de novo, talvez nós mineradores precisamos explicar com mais detalhe. Eu acho que a Vale está gastando até muito dinheiro na mídia tentando mostrar isso. Quando você extrai um minério do lugar, você cataloga todos a fauna e a flora, você literalmente faz viveiros e pode fazer uma recuperação 100%. Obviamente você vai ter uma cava, aí vai ter um lago, mas você pode recuperar a área de uma maneira 100%. Talvez isso é uma coisa que a indústria devia mostrar, o quanto a área florestal, por exemplo, é muito mais danosa do que nós, porque o footprint, como se eu diria, o espaço que nós mineradores, onde nós tiramos a matéria-prima, é um espaço muito limitado em relação ao tamanho do Brasil. Né? Essa relação acho que fica um pouco desproporcional para quem não visita uma mina. Então, se você é um minerador consciente, faça o consciente sustentável. Se a sua mina não for rica o suficiente, nem coloque ele em produção. Agora, se você, com toda essa legislação que existe, restrições, se você consegue fazer o que você tem feito, por que o governo se queixa tanto? Por que o presidente diz o tempo todo que esbarrou da legislação aqui, que as restrições ambientais são muitas? Por que ele está se queixando à toa? Não, porque às vezes, sabe, tem projetos, infelizmente é o seguinte, quando você deslancha um projeto de muitos bilhões de dólares, tá certo? Você bota uma locomotiva em marcha, que esses bilhões, né, se você deixar de cumprir alguns meses, você desengata esse trem todo, um projeto de 5 bilhões de dólares vai custar 8, se você, né, desacelerar essa locomotiva. Aí me chega a perereca de não sei o quê, porque alguém viu uma, né, que não... Mas é real um essa exemplo. História. Acontece. Infelizmente, você já tropeçou em alguma perereca nos seus projetos? Eu não, por quê? O que eu aprendi nos meus 20 e tantos anos do passado? Se eu não fizer meu conceito 360 graus, é que nem piloto de avião, check-off, vê se todos os sistemas estão funcionando. Aí eu deslancho o projeto. Por isso que, né, você fica literalmente 3 anos, projetos dessa magnitude, de $1 bilhão, você fica 3 anos mesmo preparando isso. Só aí você dispara a locomotiva. Então, às vezes, sabe, projetos que tem, sei lá, governos ou governo misturado com empreiteiros, às vezes acontece uma falha e aí eu acho que o Ministério Público, desculpa, olha, eu acho que o Ministério Público faz um dever extraordinário no Brasil, sabe? E o governo deve planejar melhor. Isso. Então eu tiro meu chapéu todo dia, acho que nós brasileiros devemos nos orgulhar do Ministério Público, porque se não tivéssemos aqui, eu acho que a gente teria virado uma Argentina, nossos países vizinhos, que são países diferentes. O check and balance, não sei o que seria o check and balance, quer dizer, os controles e auditorias, você ser fiscalizado, eu acho ótimo. Inclusive tem até uma história engraçada, você sabe que eu pedi para fazer uma entrevista, eu queria ir no Ministério Público do Rio de Janeiro para mostrar que, olha aqui, eu quero mostrar o que eu estou fazendo. As minhas empresas, todo mês, nós mandamos para os Ministérios Públicos dos nossos vários projetos ao longo do Brasil um relatório de progresso do andamento das obras. Informa eles, informa antes. Você informando com transparência, acreditem, é que nem um tsunami, não fica muralha em pé quando você é transparente. Então eu fui lá no Ministério, engraçado, o pessoal ficou em dúvida, meu Deus, o Eike Batista, ele vem aqui, peraí, eu sou povo também, eu sou cidadão brasileiro. Fui lá, foi ótimo, estão me convidando para fazer uma apresentação no Ministério em Brasília, e foi assim, caramba, nunca um empresário no Brasil veio fazer uma visita ao Ministério Público. Por quê? Porque muitos correm o risco de não sair. Desolei, isso não é comigo. Nas candidaturas que estão postas aí à presidência, o senhor está vendo uma preocupação real com a questão do meio ambiente ou virou mais uma coisa da moda aí? Olha, aliás, deixa eu só emendar na dela. Você está dando uma no ferro, outra na ferradura? Você está pagando ou como é que se diz, colaborando com os dois mais fortes candidatos? Meu conceito é muito simples. Escolhemos ter uma democracia, né? Então, para que a democracia fique em pé, eu tenho que ajudar que ela se sustente. Então, financio os dois candidatos em prol da democracia. Eu acho que o Brasil não interessa.